Estamos iniciando o Visão Nacional, recebendo hoje o Dr. Paulo Sérgio Leite Fernandes, que é advogado criminalista aqui em São Paulo. Boa noite. Boa noite, doutor Paulo Sérgio. E hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei da mordaça, que proíbe juízes, promotores e delegados de polícia de divulgarem informações de um processo. Doutor, o senhor poderia explicar o que é esse projeto de lei da mordaça? Vocês me dão uma possibilidade imensa de atender a uma vocação que é uma vocação comunitária, aquela de falar ao povo em geral, aquela de falar aos advogados, de falar aos juízes, aos promotores públicos, aos parlamentares também, que é muito importante, e explicar que essa expressão lei da mordaça é de uma colocação infeliz. O que se pretende é reservar a possibilidade de comunicação à massa, ou seja, à comunidade, ao povo, reservar tal possibilidade às dimensões exatas em que essa comunicação deva ser feita sob determinados aspectos ligados a procedimentos penais especificamente. Esta é a finalidade do projeto, cuja inspiração advém, inclusive, da deputada Zulaê Cobra, que é uma extraordinária advogada e uma jurista emérita. Zulaê atende à vontade da classe jurídica brasileira no sentido de fazer respeitar a privacidade e a intimidade do cidadão. Nós somos fundamentalmente seres que se comportam dentro de regras atinentes à moral média. Então, o que se respeita dentro dessa perspectiva é, primeiramente, a vida, óbvio que é o valor maior, mas para muitos de nós, o valor extravagante, extraordinário, nem é mesmo a vida, é a honra e a dignidade com que nós nos apresentamos frente ao nosso semelhante. Nos velhos tempos, quando um homem era ofendido em sua honra, quando o seu patrimônio moral era dilapidado, ele resolvia esse problema na ponta da faca, ou na chibata, ou no chicote. Ainda há, na velha Minas Gerais, quem assim faz. O que se pretendeu fazer com este projeto é poupar o cidadão que ainda mantém a sua dignidade de precisar tentar fazer isso ao menos. Então, o projeto delimita o que o juiz pode fazer no sentido de publicização de um acontecimento qualquer que prejudica a moral, a dignidade de um cidadão e proíbe o Ministério Público de fazer ou de proceder da forma com que, infelizmente, uma certa facção do Ministério Público vem procedendo, que é preciso que se diga, não vem em auxílio da dignidade da instituição. Essas extravagâncias devem ser coibidas. O representante do poder não pode expor o cidadão sem mais aquela ao escândalo público, quando esse cidadão sequer tem ainda presunção. O senhor poderia dar um exemplo de como isso acontece? Dou exemplo, sim. E dou exemplo recente. No campo ligado à repressão penal, o que aconteceu a esses vereadores lá em Guarulhos, cuja prisão foi decretada em segredo, mas cuja execução foi seguida do opróbrio público de tal forma excrescente que havia inclusive helicópteros de uma rede de televisão a vigiar o local a fim de poderem captar as imagens dos indivíduos presos, colocados dentro de camburões, cidadãos que são dignos ainda porque processados e condenados não foram. Então,
essa prisão, essa publicidade extravagante foi preparada adredemente, com a cooperação óbvia, até do próprio magistrado, que não poderia desconhecer tal circunstância. O juiz não é um ingênuo, o juiz sabe o que faz, e quando determina a prisão impactante de alguém, e quando sabe que vai haver o escândalo público, quando sabe que vai haver aquele impacto comunitário, ele tem o dever de não cooperar com isso, mas sim de coartar aqueles que tentam escandalizar a opinião pública e condenar antes da data reservada à própria condenação. Isso ficou muito feio. Ficou muito feio. Eu diria, sem utilizar uma expressão candente, que foi um comportamento repugnante. Repugnou toda a classe jurídica brasileira. E é óbvio que a instituição que tem uma dignidade secular há de compreender, e os magistrados mais jovens também hão de compreender e entender que é necessário, que é imprescindível que se respeite a privacidade e a dignidade do cidadão. Porque sem que isto aconteça, o próprio Poder Judiciário se envilece e o Ministério Público se transforma também num espiolhador dos lares alheios, o que é muito feio a quem usa toga. Doutor, vou pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já. Quem vai levar? É o negócio da China. Baratinho, baratinho. Comprar mercadorias de origem desconhecida e sem nota fiscal é mais barato. Mas às vezes o barato sai caro. E quem compra um produto pirata pode afundar num mar de preocupações. Sem a nota fiscal, a gente vai reclamar com quem? A nota fiscal, além de garantir os direitos do consumidor, significa impostos. Dinheiro que vai para os cofres públicos e se transforma em obras e serviços para toda a comunidade. Agora você já sabe. Quem compra produtos piratas e sem nota fiscal acaba chamando o mundo de menor, Para garantir seus direitos, exija a nota fiscal. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o doutor Paulo Sérgio. Doutor Paulo Sérgio, para começar esse segundo bloco, gostaria que o senhor respondesse a pergunta do doutor Cossenzo, que é membro do Ministério Público Paulista. O senhor não entende que a lei da mordaça estabelece uma censura ao direito de informação, oriundo do próprio princípio da publicidade da Constituição, e ela vem favorecer alguns princípios individuais que já são tutelados por essa mesma Constituição? Doutor Cossenzo, que é um ilustre membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e é um dos intérpretes maiores dessa augusta instituição, eu vou lhe responder no seguinte sentido. Há aspectos, há coisas na vida do homem e no entrelaçamento dos problemas que ele tem dentro e fora das respectivas instituições, há aspectos que devem ficar em segredo absoluto. Eu lhe dou um exemplo com sua própria instituição. Não se sabe, e nunca se soube, fora, na comunidade, fora da instituição, quais, quantos ou como os membros do Ministério Público são advertidos e punidos. A sua instituição mantém isto em absoluto segredo, como a Ordem dos Advogados também mantém o segredo, salvo, obviamente, aquelas hipóteses de infração penal em que é preciso publicizar nas dimensões devidas. E o Poder Judiciário também trata os seus membros com a discrição necessária. Então, não há qualquer prejuízo ao cinturamento da publicidade a respeito de fatos iguais. Eu acredito que o que é necessário é que haja mesmo um limite à extravagância nessa divulgação.
E dou um exemplo ao meu ilustre promotor público no Estado de São Paulo. Dou-lhe um exemplo com um fato concreto que não foi divulgado, felizmente não foi divulgado, em que um cidadão paulista ilustre, processado criminalmente várias vezes e exposto também reiteradas vezes nas páginas dos jornais, na televisão, foi finalmente absolvido. Mas antes de o ser, um filho seu estava no colégio e essa criança, esse menino, tinha uma moléstia cardíaca que era permanentemente controlada pelos médicos. Esse menino estava no recreio e os colegas desse garoto correram atrás dele no pátio com a fotografia do pai exposta na primeira página de um dos maiores jornais do Estado de São Paulo. Esse menino morreu. Esse menino teve uma crise cardíaca e foi inumado com as lágrimas dos familiares. E morreu em razão da publicidade e morreu em razão da perseguição infantil dos seus coleguinhas. Parece que isto basta para responder ao eminente promotor público. Primeiro, a sua instituição tem seus segredos. Nós sabemos, toda instituição tem seus segredos, a sua também, a nossa também, o Poder Judiciário também tem. E esses segredos têm que ficar com os segredos de alcova, porque são problemas nossos, íntimos, privados. E o extravasamento de publicidade a respeito de um cidadão que sequer foi denunciado ainda, esse extravasamento é mais do que uma extravagância. Isto é um crime terrível, praticado impunemente por quem tem em doses maciças aquilo que é também pecaminoso quando exalado por quem não tem a dimensão correta dos princípios éticos. Professor, o poder. Como é que esse projeto de lei, aprovado e se tornando lei, ele vai coibir esses excessos, possíveis excessos de juízes, promotores e delegados de polícia? A meu ver, não vai modificar muita coisa, não. Eu tenho a sensação de que a alteração que vai existir quando esse projeto se transformar em lei, e se e quando se transformar em lei e não for obstaculado no Senado Federal, que é a expectativa que os não ingênuos têm, mas se quando esse projeto se transformar em realidade, em lei, vai permitir ao ofendido, aquele que tem a sua privacidade, a sua dignidade prejudicadas por extravagâncias da autoridade, vai permitir ao ofendido promover as denominadas ações indenizatórias para ressarcimento de dano moral. Em outros termos, os exageros eventuais do Ministério Público, não frequentes, é bom que se diga, mas aterrorizantes hoje, no momento histórico que o Brasil está passando, os exageros do Ministério Público hoje, eles não podem ser atacados por via penal. E pela simples razão de que o próprio Ministério Público é o dono da ação penal. Ora, se o Ministério Público detém o direito de punir, como se vai obter do próprio Ministério Público uma atividade punitiva contra o seu membro quando essa atividade punitiva resultar, inclusive, na violação de um preceito de defesa da instituição? Fica muito difícil. Isto é um fato absolutamente rotineiro na vida humana, tendência da família à autodefesa. Então, o que esse projeto vai permitir, em se transformando em lei, e eu quero tentar uma síntese, é permitir ao particular promover a ação civil de indenização por dano moral contra a pessoa física que extrapolou os limites, contra o promotor José dos Anzóis, contra o Pedro Paulo. Doutor, eu vou pedir licença. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já. Uma nova era está aí. A era da amizade, da aproximação, da paz e da alegria. Onde até a tecnologia é amiga, ajudando, facilitando as nossas vidas. Um tempo onde as esperanças se renovam.
onde a palavra é acreditar. Este novo tempo é a cara de São Paulo, a cara da nossa Caixa. Bem-vindos ao ano 2000, bem-vindos à nossa Caixa, o novo Banco de São Paulo. No estado de São Paulo, a Secretaria da Fazenda está revolucionando o atendimento ao contribuinte com a criação do posto fiscal eletrônico. Através dele, o contribuinte ou seu representante, sem sair do seu estabelecimento, poderá registrar-se como contribuinte do ICMS, ter acesso a alterações da legislação tributária, atualizar o seu cadastro ou entregar declarações e informações exigidas pelo fisco, além de consultar a sua conta fiscal simplificada. Tudo através da internet, com a proteção de uma senha exclusiva. Resultado: menos papéis, menos filas, menos trânsito. Economia de tempo e dinheiro. O posto fiscal eletrônico inaugura um novo tempo, onde o contribuinte e o cidadão passam a ser vistos como clientes e devem ser respeitados acima de tudo. Entre outras coisas, a redução da burocracia deixará a fiscalização mais livre para combater a sonegação de impostos. Posto fiscal eletrônico. Mais uma conquista para a cidadania. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o doutor Paulo Sérgio, criminalista aqui de São Paulo. Doutor, o que o senhor acha da posição hoje, da importância do Ministério Público, essas garantias todas dadas pela Constituição de 88 e o resultado efetivo do trabalho do Ministério Público para a justiça brasileira? Eu acho extraordinário. Eu creio que a instituição tem um beneplácito de toda a nação brasileira, isso é indiscutível. Acredito na instituição como representante do poder de punir do Estado e creio também no seu poder intimidatório. Isso tolhe tudo est, não se fala mais disso. Eu não gosto de alguns deles, porque esses rapazes que são jovens e que não amadureceram no exercício da profissão, eles precisam realmente de um freio. Estão se comportando mal naquilo que condiz com a violação da intimidade e da privacidade dos cidadãos. Esta é a segunda posição que eu quero colocar. Então, é uma instituição valente, valorosa, bem dirigida, com as suas extravagâncias que precisam ser coibidas. E alguns precisam levar um pito. É preciso que alguém diga a esses moços que eles não podem ir além dos tamancos. Não se sabe quem vai dizer isto, o chefe da instituição, o Poder Judiciário, o indivíduo em particular, a população, aquele que se sentir atingido, mas é preciso que alguém diga isso. E quem sabe essa entrevista que vocês estão fazendo comigo e que me dá a honra de ser publicizado, de me verem, quem sabe essa entrevista seja um bom começo para que nós consigamos pôr as coisas nos devidos lugares. Creio mesmo que, mais cedo ou mais tarde, distraídos dos exageros, nós vamos regulamentar essa matéria de forma adequada. Agora, quanto ao fundamental, que é preciso ser arredondado, porque eu comecei a dizer e não terminei, essas ações de indenização por ato ilícito, de violação da dignidade da privacidade, têm sido movidas, sim, e hão de ser movidas rotineiramente. Cada cidadão que for escarmentado por um ato extravagante da autoridade, seja ela policial, seja do Poder Judiciário, seja do Poder Executivo, seja do próprio Ministério Público, ele há de ser protegido para haver o seu direito, que é o seu direito ao retorno à sua dignidade, para poder voltar à sua família e aos seus filhos com integridade, inclusive do conceito comunitário, e mais ainda, a autoridade que exacerbar, que se extravasar nesse comprometimento da honra alheia, há de pagar com seu próprio patrimônio, é preciso que se diga.
Não é o patrimônio do Estado que há de ser sangrado, é o patrimônio daquele que invadiu a privacidade alheia e se comportou ilicitamente. Ele precisa sofrer na sua algibeira. E se diz por aí que o sofrimento do bolso, às vezes, é muito pior que o sofrimento físico ou psíquico. É aí que as coisas começam realmente a doer. E há ações já instauradas, que se espera o pronunciamento da jurisdição. A jurisdição há de dizer se foi bem ou se foi mal, se a autoridade se comportou de forma adequada. E esse tipo de punição que o senhor está falando aí, esse pito, ele é, na verdade, é o resultado dessa lei, o projeto da deputada Zulaye, é o que prevê esse projeto? Não, que é o pagamento do próprio bolso? Eu não sei se há tempo de conseguir arredondar o meu raciocínio, mas vai aqui também um recado à comunidade. O povo gosta de apanhar, esquisito. O ser humano tem um componente sádico que só é denotado ou é notado por ele quando ele apanha na própria carne. Então o vizinho, o cidadão, o comerciário, o gerente de banco diz que coisa boa, estão a fazer com que os bandidos vão à cadeia até que invadem a casa dele. Porque o exemplo do maior se estende ao exemplo do menor também. Aí está lá o fiscal de ônibus, sossegadinho em casa, vai o beleguinho lá, explode a casa dele, mata o cachorro, agride a mulher dele, a criança, a empregada, faz uma revolução nas roupas íntimas da família toda dele. Ele diz: você não pode fazer isto porque você está invadindo a minha privacidade. Mas ontem, quando saiu no jornal que invadiram a privacidade lá do deputado, ele ficou satisfeitíssimo. Então é preciso que o povo saiba que é o povo que precisa fiscalizar esta coisa e não ser engodado nesta extremada persecução. O herói de hoje há de se transformar no bandido de amanhã, desde que vá penetrar na alcova onde a família tem os seus atos privados. É aí que o povo vai gritar. Doutor, gostaria de ouvir as considerações. Nós estamos terminando o nosso programa. Houve tempo em que eu achava que era um tanto quanto agressivo e a minha linguagem era meio meliflua. Quando se vai ficando mais antigo, mais velho, e quando se vai passando a terceira idade, que é uma expressão inadequada, que eu odeio, mas que é a minha realidade, apenas os medos e os receios vão se transformando em coisas muito pequenas. Então, na medida em que eu admito os meus próprios pecados, os meus medos, as minhas culpas, eu também verrumo a culpa dos outros. E é preciso que a instituição do Ministério Público se policie, a fim de que o povo não precise, mais tarde, policiá-la também. Esse é o meu recado. Nós agradecemos, doutor Paulo Sérgio, e tenham todos uma boa semana e até a próxima quinta-feira.